Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Início na área, professor de Geografia, projeto Estuda aí a todo vapor. E hoje a gente vem discutir, vem conversar, vem dialogar sobre uma das temáticas mais importantes dentro da área de humanas, dentro do ensino médio, que são as revoluções industriais. Temática que é abordada sobre o ponto de vista geográfico, sobre perspectiva histórica, sobre perspectiva sociológica, tá? E hoje nós vamos abordar as revoluções industriais e os modelos produtivos dentro de uma escala geográfico-histórica, né? Fazendo um paralelo desde o período pré-revolução até a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, tá? Então, uma aula sensacional para você. Então, vem comigo, vamos evoluir, vamos para o slide, tá? Então, Marcos, para a gente começar, o que foram, o que são, o que é uma revolução industrial? Tá? Em termos de definição, as revoluções foram transformações profundas nos meios de produção, na organização do trabalho e na sociedade. Tá? As revoluções industriais, gente, elas não marcam apenas uma mudança na forma de produzir, né, em questão de intensidade, quantidade, tempo, mas elas mudam uma organização social, né? Nós vamos ter uma sociedade antes das revoluções industriais e uma sociedade após, né, as revoluções. Marcos, me dê alguns exemplos práticos disso. Nós temos um mundo que deixou de ser rural para se tornar urbano, nós temos claras mudanças demográficas a partir das revoluções industriais, devido ao processo de urbanização, né, queda da taxa de natalidade, aumento da expectativa de vida. Nós vamos ter a consolidação de classes sociais muito claras em burguesia e proletariado, que se consolidam aqui, e claro, né, nós vamos ter a expansão do sistema capitalista, que já existia e já estava em uma forma comercial e que se expande para outras formas a partir da Revolução. Então é uma mudança muito clara, tá? Mas, Marcos, do ponto de vista industrial, o que representa as revoluções? Como o texto bem diz, foram transformações muito profundas na forma de produzir, gente, que tiveram como objetivo principalmente o aumento, tá certo, da quantidade de bens produzidos, tá, na proporção do tempo, ou seja, eu consigo produzir mais em menos tempo, tá? E cada revolução ela traz consigo essa relação de aumento de produtividade e, claro, novos itens, novos produtos, belezinha? Então vamos lá, vamos evoluir, gente, tá? Vamos reforçar isso, ó. Cada revolução está ligada a modelos produtivos específicos, que representam, é muito importante, tá, a forma como o trabalho e a produção foram organizados em cada período. Tá? Então, a primeira revolução tem uma característica de produção, a segunda revolução, a terceira revolução, e cada uma delas com produtos e formas de se produzir. Beleza? No modelo período pré-industrial, antes da primeira revolução industrial, gente, nós tínhamos um modelo de produção que nós chamamos de artesanal, ou seja, uma produção manual, tá? Que vem da ideia da palavra do artesão, que vem da palavra arte, ou seja, a pessoa construía o processo do início ao fim, gente, tá? Produção manual, feita por artesãos em oficinas ou em casas. Cada trabalhador fabricava todo o produto do início ao fim. Tá? Muito claramente aqui não existia uma preocupação em quantidade por proporção de tempo. Existia uma preocupação com a qualidade do produto em que se entrega, né? O elemento artístico. Tá? Obviamente que nessa proporção de tempo e quantidade, gente, aumentando a quantidade de bens por tempo, eu aumento o meu objetivo capitalista, que é a obtenção do lucro do acúmulo de capital. Tá? Então, no período pré-industrial, gente, eu tinha ferramentas simples, sem o uso de máquinas, a produção era sob demanda ou para feiras locais, tá? Então, você tinha produção muito adequada ali a necessidades específicas, tá? Nós tínhamos uma alta autonomia do trabalhador e é muito importante, gente, tá? Produção em baixa escala e sobre medida. Isso é uma característica do processo pré-industrialização. Fica muito claro que nesse contexto a gente ainda não tinha lógica, né, do acúmulo do capital totalmente inserida neste processo. Tá? Embora, claro, esses itens que eram construídos do início ao fim buscavam ser comercializados, mas não se tinha ainda a ideia de aumentar a proporção de lucro pela quantidade de bens produzidos na relação de tempo, ou seja, eu produzo mais em menos tempo e, consequentemente, eu lucro mais. Tá bom? Isso chega com a primeira revolução industrial, gente, tá? Que vai ser uma revolução que vai acontecer entre os séculos 18 e 19, tá? A primeira revolução tem início a partir de 1750 para 1760, né?
na Inglaterra, depois se expande para outros países da Europa e vai ter meados ali de 1850, quando a segunda revolução ela começa a acontecer, tá? É o início que marca essa primeira revolução, será o início da mecanização com o surgimento das máquinas a vapor, gente, tá? De James Watt. Há aí muito claro, uma mudança desta forma de produzir. Há a substituição do trabalho artesanal pelo sistema fabril, que dá início ao sistema maquinofatureiro. Tá? A maquinofatura, né? Ou seja, a partir daquele momento tu vai ter uma pessoa manuseando uma máquina para poder produzir o item, né? E essa máquina tem o objetivo de quê, Marcos? De aumentar a quantidade de itens produzidos na proporção do tempo. Eu produzo mais em menos tempo, beleza? Evoluindo nesse processo, o crescimento, o principal setor industrial nesse contexto da primeira revolução, que eram as fábricas têxteis, e também da mineração do carvão, gente, que foi a principal fonte de energia da primeira revolução. Tá? Um elemento também importante que marca a primeira revolução é o uso crescente do ferro, gente, né? Então a primeira revolução ela é uma revolução muito importante neste processo de utilização desses itens. Tá? Há o predomínio do trabalho manual com o início da máquina, como eu falei para vocês, produção maquinofatureira. Não é a máquina produzindo sozinha, tu tem alguém manuseando essa máquina para que ela desenvolva o trabalho. Há pouca divisão do trabalho. Como assim, Marcos? Embora tu tenha uma máquina, mas o processo de geral ainda é feito do início ao fim. Então, o trabalhador ia para a máquina e ele produzia o tecido do início ao fim, gente, tá? Então, a gente ainda não tem a divisão do trabalho onde cada trabalhador faz uma parte do processo. Isso já vem da segunda revolução, tá? Mas é claro que o incremento da máquina a vapor no processo produtivo aumentou a quantidade de bens, aumenta a quantidade de lucro. É nesse contexto que surge a expressão do capitalismo voraz. Você tem a busca do lucro incessante, então as cargas de trabalho eram muito altas, as condições de trabalho eram péssimas, né? A gente vai ter inclusive revoltas nesse contexto de destruição de máquinas, como o ludismo, que tinham ali, né, os trabalhadores entendiam que eram as máquinas os causadores da realidade socioeconômica que essa população estava inserida. Tá? E não era, na realidade, era uma forma de exploração, né, entre classes sociais, assim digamos. Tá bom? Neste processo, como o nosso foco aqui é industrial, então a gente foca, tá, no processo da segunda revolução. Primeira revolução importante, mas uma revolução simples, do ponto de vista de máquinas. Então, rapidamente, outros países começam a desenvolver também, tá? E logo depois, nós temos aí um século depois, a gente tem o início da segunda revolução industrial. Revolução muito importante, muitos dos itens que foram desenvolvidos na segunda estão presentes até hoje. Claro, evoluindo gradativamente com as outras revoluções, tá? A segunda revolução é uma revolução do século XIX até meados do século XX, como eu disse para vocês e reforço, uma revolução que vai ter início a partir de 1850, e aí tu já tem os Estados Unidos, por exemplo, como um país importante liderando esse processo, uma revolução que vai até o século XX, meados do século XX. Para muitos autores, a terceira revolução começa já na década de 50 para 60, né? 1960, 1950, né? Mas a gente tem o hiato das duas grandes guerras que, de certa forma, né, congelam ali, né, o desenvolvimento industrial como um todo. É um desenvolvimento industrial muito voltado para o setor bélico. Tá? O que marca, Marcos, essa segunda revolução? O surgimento da energia elétrica e do petróleo, gente. Tá? É aqui que o petróleo aparece e se torna a principal fonte energética do mundo. Tá? E como até hoje, gente, substitui o carvão mineral, tá? Nós temos uma grande inovação que vai ser o surgimento do motor a combustão, gente, tá? Como eu disse, alguns produtos da segunda revolução são presentes até hoje, e um deles é o carro, gente. O carro a combustão, ele obviamente evoluiu em tecnologia, mas ele era oriundo da segunda revolução. O telégrafo também, a gente começa a ter a evolução dos meios de comunicação, né? Diminuindo a distância, principalmente, né, física entre os espaços por esses elementos. Então agora eu posso me comunicar com outras pessoas pelo telégrafo, né? Que é o produto inicial que vai ser na frente o telefone, a internet, já, obviamente, revoluções a posteriores. Na segunda revolução, gente, nós vamos ter o crescimento das indústrias de aço, química e automobilística. Surge um modelo de produção importante, gente, na segunda revolução, que é o modelo taylorista-fordista, tá? Que vai ali buscar estabelecer regramentos sobre a produção, que vai aqui trazer claramente a divisão de tarefas, tá? A divisão de
tarefas. É a partir da segunda revolução industrial que o trabalhador agora ele não faz mais todo o processo produtivo do início ao fim, né? Na primeira isso ainda acontecia, mas na segunda fica muito claro. A partir de agora, cada trabalhador executa uma parte do processo que vai se somando e formando o produto final. Ou seja, a gente tem o que nós chamamos de especialização do trabalho, na perspectiva de que cada trabalhador se especializa em uma função da produção. Tá? O filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin mostra muito bem isso. É que nesse contexto surge a ideia da alienação do trabalhador. Ele não sabe mais o que realmente ele faz, ele executa apenas um processo produtivo que foi pensado por outro, né? Então ele está ali só executando funções, mas sem entender qual é a funcionalidade, a lógica de todo este processo, de todo esse mecanismo, né? O filme Tempos Modernos mostra muito bem isso, o trabalhador como uma engrenagem, né? Engrenagens que vão se juntando e formando uma estrutura maior. Beleza? Sobre esse processo produtivo, evoluindo um pouco sobre ele, né, é o que nós chamamos de divisão científica do trabalho, que foi proposta por Frederick Taylor, tá? E foi implementado nas fábricas da Ford, de Henry Ford, né? A gente tem aqui na segunda revolução uma preocupação muito clara com a produção em massa, né? Nesse contexto que surge, gente, as chamadas linhas de montagem, né? Então os produtos começam a ser produzidos em larga escala, buscando sempre essa relação tempo-quantidade, diminuindo a produção de tempo em relação à quantidade, ou seja, eu produzo cada vez mais itens numa menor quantidade de tempo. Então, se em 10 horas eu tinha 10, por exemplo, televisores, a segunda revolução me traz, por exemplo, nas mesmas 10 horas eu consigo ter 20 televisores, 30 televisores. Então, eu aumento a proporção pela questão do tempo. Uma outra característica importante que marca esta segunda revolução é a padronização e o aumento da produtividade, tá certo? Em quantidade, gente, tá? E nesse contexto, gente, a gente evolui para a terceira revolução, tá? É importante entender rapidamente essa mudança, porque, Marcos, se produzir em massa, beleza e tal, só que essa produção em massa ela precisa ser acompanhada de consumo, gente, tá? Quando o consumo não acompanha, o produto fabricado que não vende gera prejuízo, gera estoque e leva à desvalorização do produto total. Isso vai acontecer, gente, entre a segunda e a terceira revolução. O modelo taylorista-fordista, ele cai, de certa forma, a ideia principalmente central de produção em massa, ela cai em desuso porque produtos eram produzidos em larga escala, mas já começava a não ter saída. Principalmente porque foi uma industrialização muito baseada em bens duráveis, ou seja, produtos que tinham longa vida útil. E o produto que não vendeu, gente, gerou estoque, gerou prejuízo e gerou uma crise braba, que foi a crise de 29, tá? Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, né, passa esse ato das duas grandes guerras, o mundo volta a se reorganizar sob uma perspectiva industrial e você tem aí o início da terceira revolução a partir da década de 50 e começa também a se pensar em novas formas de produzir e principalmente corrigir aquilo que deu errado, tá? Então, se começa a partir da década de 50, o início da terceira revolução industrial, tá? Que é uma revolução ainda muito presente até hoje. A gente está na quarta revolução, mas é uma revolução muito recente, tá? É interessante frisar que quando a gente fala de revoluções, elas não acompanham o mundo de maneira igualitária. Como assim, Marcos? Vão existir regiões que já estão claramente inseridas na quarta revolução industrial, da inteligência artificial e tal. Outras localidades do mundo ainda estão na terceira revolução, ou seja, tu falar de inteligência artificial para determinados grupos sociais, pessoas econômicas, talvez pareça ainda coisa de outro mundo, gente, tá? Então, muita atenção. Então, terceira revolução, a partir da década de 50 até hoje ela é muito presente, tá? Atenção, gente, essa revolução ela tem uma expressão, ela é chamada de revolução técnico-científica e informacional. É a revolução da tecnologia, da ciência e da informação. E eu friso com muito carinho um elemento informacional, porque a terceira revolução ela tem um papel muito importante no desenvolvimento dos meios de comunicação, gente, e claro, transporte também. Por isso que muita gente pensa que o processo de globalização é um fenômeno recente, mas não é. É um fenômeno antigo. Mas na terceira revolução, nessa revolução técnico-científico-formacional, esse processo de movimentação de mercadorias, pessoas, informações se potencializa devido a esse processo de desenvolvimento tecnológico. E aí a globalização, se expande. Tá? Voltando, características que marcam essa terceira revolução. A automação da produção com robôs e computadores. Gente, automação, eu já tenho ali robôs que fazem todo o processo produtivo a partir de programações, gente, tá? Diferindo da primeira revolução, que tu ainda tinha a pessoa movimentando a máquina, tá?
Na terceira revolução, nós temos características importantes, como o avanço da biotecnologia, da eletrônica e das telecomunicações, elemento central. Eu tenho um novo modelo produtivo que vem substituir o Taylorismo-Fordismo, buscando corrigir falhas, que é o modelo toyotista de produção, gente, tá? O modelo toyotista, ele busca corrigir o principal erro do Taylorismo-Fordismo, já deixei muito claro, era a produção em excesso, sem perceber a necessidade de consumo. Uma das características marcantes do modelo toyotista, melhor dizendo, gente, é uma produção enxuta e flexível, tá? É o que nós chamamos de produção adequada à demanda. Deixa eu botar aqui, ó, produção adequada à demanda, beleza? Ou seja, eu produzo de acordo com aquilo que eu posso vender, minimizando estoques, minimizando prejuízo, tá? Um slogan que marca essa revolução é o just in time, estoque mínimo, no momento certo, gente, tá? O toyotismo, ele foi um modelo pensado, sim, nas fábricas da Toyota no Japão, gente, num contexto pós-guerra, em que recursos eram escassos, espaço no Japão também não é algo, né, muito assim abrangente, é um país montanhoso, formado por ilhas, tá? Então era necessário ter uma produção adequada àquilo que se consome. Um outro ponto importante, que há uma virada de chave importante da terceira revolução, é uma valorização para o trabalhador multifuncional que pensa o processo produtivo. Na segunda revolução, tu tinha um trabalhador que só executava funções pré-determinadas. Para a terceira revolução, entende-se que esse trabalhador pode sugerir melhorias e que ele não pode ficar especializado em um só produto, porque num problema em um outro setor, alguém precisa substituir. Então, se tu tem um trabalhador que faz várias funções, ele consegue fazer várias partes do processo produtivo, minimizando, por exemplo, perdas por paradas, tá, gente? Então, e há recompensa a esses trabalhadores que pensam, que fazem várias funções, e a recompensação é financeira. Por isso, a gente tem exigência de trabalhadores mais qualificados, gente, é um ponto importante da terceira revolução, tá? E em meados, tá, a terceira revolução ainda muito presente, muito clara do século XX para o século XXI, mas no século XXI ela continua a evoluir. E aí a gente chega, tá certo? No ano mais ou menos de 2010 para 2011, tá? Nós temos o início ali do que nós chamamos da quarta revolução industrial, que é uma revolução início, está em plena expansão. Como eu disse para vocês, ainda não chegou em várias partes do mundo, ela ainda é restrita a áreas, claro, ela está se dinamizando, tá? Mas ainda tem barreiras. Tá? É a revolução, gente, que faz a integração entre as tecnologias físicas, digitais e biológicas, mas é a revolução que é marcada principalmente pela inteligência artificial. Tá? É a revolução da internet das coisas, aquelas caixas de som que falam contigo, estão sempre conectadas à internet, dialogam, né, interagem. Sistemas de Big Data, gente, que são grandes arquivos que armazenam informações em grande quantidade e cruzam essas informações. Impressões 3D, gente, tá? Todas essas informações tecnológicas que a gente fala, tá na nuvem, gente, tá? Tudo isso é analisado, todas essas informações são cruzadas. É por isso que, no contexto atual da quarta revolução, o grande elemento de disputa, gente, são os dados informacionais. Porque esses dados informacionais, eles vão fornecer aí, gente, tá? As informações do mundo, das pessoas, sabendo o que tu gosta, o que tu não gosta, quais são as tuas possibilidades políticas, aquilo que tu pode fazer, aquilo que tu pensa no futuro em fazer. Esses sistemas já estão cruzando essas informações e chegando a conclusões. É o que a gente chama dos algoritmos pré-programados. Quando você recebe uma mensagem no seu Instagram, gente, tá? Ela não é aleatória, ela é pensada, tá? E da onde ela foi pensada? De cliques, de acessos que você deu e que o sistema cruzou essas informações e chegou em um padrão estabelecido para você. Então, quando você abre seu histórico do Instagram, olha, eu não estava pensando nisso, mas o sistema captou que aquilo era uma zona de interesse sua. Beleza? Evoluindo, tá? Características da quarta revolução: automação, mecanização, sistemas altamente inteligentes em altíssimo nível, né? Fábricas inteligentes. E nós temos o que denominamos da quarta revolução como a indústria 4.0. Tá certo? Que marca esta quarta revolução. Belezinha? Características dessa indústria 4.0. Produção altamente automatizada e personalizada, dados em tempo real orientam decisões,
a conectividade entre máquinas e processos e o surgimento de novas profissões, gente, atreladas ao elemento tecnológico, tá? Principalmente as novas profissões atreladas ao campo digital e da comunicação digital, tá? Analista de sistemas, analistas de Big Data, influenciadores digitais, são funções e profissões que caminham juntamente com a evolução da quarta revolução. Beleza? Então, para a gente fechar com chave de ouro, vamos responder uma questãozinha? Vamos lá? Primeira questão é o seguinte, ó, no período pré-industrial, qual era a principal característica da produção? Era a produção em massa com máquinas? Era a produção artesanal com ferramentas simples? O uso de robôs e automação? Ou os sistemas de linhas de montagem? Vamos lá, eu vou inclusive identificar os erros. A letra A, produção em massa com máquinas, isso aqui é típico da segunda revolução industrial, típico do modelo, né, taylorista-fordista. Característica também, gente, tá, da letra D, as linhas de montagem foram criadas, né, dentro da segunda revolução, que vão permanecer na terceira, claro, só que adaptadas, tá certo, à quantidade, estoque e demanda. O uso de robôs e automação é um elemento muito presente da terceira revolução, que evolui claramente também para a quarta revolução industrial, né, gente? Então, nosso gabarito aqui, para fechar com chave de ouro, é a letra B. Nós temos uma produção artesanal com ferramentas simples que marcam o período pré-industrial. Tá? Então é isso, tranquilo, tem mais coisa bacana para evoluir. Vamos lá, eu te espero nas próximas aulas. Um forte abraço, valeu e